Boa tarde, meus queridos alunos do sexto ano. De novo, né? Que a gente já se viu lá no primeiro tempo. Então, nós vimos, né? Nesse terceiro bimestre, nós vimos a interpretação do texto Herança. Nós já vimos notícia, né? Como fazer a notícia. Nós já vimos também a crônica, né? Sabendo que a notícia é um gênero jornalístico que está presente nos meios de comunicação. Vimos também que a crônica é um texto relativamente simples, que ela trata de assuntos do nosso cotidiano, né? E hoje nós vamos partir para a nossa querida gramática, né? Hoje nós vamos dar início ao estudo do artigo, que é uma das classes gramaticais. A gente já estudou substantivo, a flexão do substantivo, o adjetivo, a flexão do adjetivo, né? Já vimos o numeral e hoje nós vamos ver o artigo. Então, nos capítulos anteriores você viu algumas classes gramaticais, como o adjetivo e o numeral, né? Adjetivo a gente pode ver que é aquela classe gramatical que caracteriza um ser, que ela dá uma qualidade ao substantivo, certo? Nós já vimos que o numeral é aquela palavrinha que vai demonstrar uma quantidade, que vai demonstrar uma sequência, né? Uma multiplicação, uma divisão. E hoje nós vamos dar início ao nosso estudo do artigo. Releia na questão 1. Releia um trecho da crônica A Herança. Lá no livro de vocês, na página 30. Página 30. No livro de vocês, página 30. Página 30. Página 30. Localizaram, né? Página 30. Questão 1. Releia um trecho da crônica A Herança. Daí que, quando ele morreu, já velhinho, 90 anos de idade, eu só pedi uma coisa de herança: o livro azul de capa dura. Não quero mais nada, vó, só o livro. Vovó não gostou nada da ideia. Queria enterrar o livro com ele. Vovó não gostou nada da ideia. Queria enterrar o livro com ele. Ah, Léo, tente entender. O João era doido com esse livro. O livro era a paixão dele. Tem que enterrar com ele. Não tem jeito. Não dá, não. A, na letra A. O que o artigo O, que antecede a palavra livro nesse trecho, sugere sobre esse substantivo? O que o artigo O, que antecede a palavra livro nesse trecho, sugere sobre esse substantivo? Sugere que esse é um livro específico, especial. Sugere que esse é um livro qualquer? Quando ele diz, o João era doido com esse livro. O livro. Então, sugere que esse é um livro específico, especial? Ou sugere que esse é um livro qualquer? Claro, né, gente? Quando ele coloca o artigo O na frente do substantivo, ele está determinando o substantivo. Então, ele está sugerindo que esse é um livro específico, um livro especial, um livro específico, um livro especial. Então, a resposta para a questão 1, letra A, é a primeira opção. Sugere que esse é um livro específico, especial, é a primeira opção. Na letra B, se a expressão o livro
fosse substituída por um livro, o sentido continuaria o mesmo? Justifique sua resposta. Essa vocês vão fazer a B, a C, a D e a E, certo? Vocês vão fazer a letra B, C, D e E. B, C, D e E. Vamos lá? Já a gente volta para corrigir. B, C, D e E. Todos com base no texto que a gente, do trecho do texto que a gente acabou de ler. Não esqueçam, pessoal, que o artigo definido o, a, os e as, ele vai determinar o substantivo, ou seja, é um substantivo em especial. O artigo o artigo uma, o artigo uns e o artigo umas visa indeterminar o substantivo. Quando eu me refiro a esses artigos, com a presença deles antes do substantivo, ele está indeterminando, ou seja, pode ser qualquer tipo de elemento daquele substantivo. Ele está indeterminando o substantivo, pode ser qualquer um. Qualquer dúvida, voltem à leitura do texto, tá? Qualquer dúvida, voltem à leitura do texto. Vamos lá? As respostas? Olha, então, na questão B, se a expressão o livro fosse substituída por um livro, o sentido continuaria o mesmo? Claro que não. Não. Pois um livro passa a ideia de que se trata de qualquer livro. Um livro passa a ideia de que se trata de qualquer livro. Um livro passa a ideia de que se trata de qualquer livro. Por quê? Porque o artigo 1, sendo um artigo indefinido, ele indefine o substantivo. Letra C.
Qual é o gênero das palavras em destaque nesse trecho? Qual é o gênero das palavras em destaque nesse trecho? Livro e paixão. Livro é substantivo masculino e paixão é substantivo feminino. Você pode identificar isso, pessoal, claramente pela presença do artigo que vem antes dessa palavra que é o substantivo. Livro vem um artigo definido masculino o e paixão, artigo definido feminino a. Letra D. O que permite reconhecer o gênero desses substantivos? O que permite reconhecer o gênero desses substantivos? O artigo, pessoal, né? Como eu já falei para vocês, né? Olha aqui, ó. O e o artigo a, que antecede cada um deles. O artigo o e o artigo a, que antecede, ou seja, que vem antes de cada um deles. Letra E. Agora, flexione esses substantivos e seus artigos no plural. O livro vai ficar os livros. E a paixão vai ficar as paixões. Certo? Artigo, lá no quadrinho amarelo, lá embaixo. Artigo é a palavra que antecede o substantivo, ou seja, que vem antes do substantivo, podendo defini-lo ou especificá-lo, né? Particularizar o substantivo, ou indefini-lo, generalizá-lo. Além disso, ele tem como função identificar o gênero e o número do substantivo. O artigo também, pessoal, ele vai concordar em gênero e número com o substantivo. Assim como a gente viu lá no segundo bimestre que o adjetivo também vai concordar com o substantivo, o artigo também vai concordar em número e gênero com o substantivo a que ele está se referindo. Classificação dos artigos, como eu já falei para vocês aqui, né? Os artigos são classificados em definidos e em artigos indefinidos. Eles podem ser de dois tipos, certo? Classificados como definidos e indefinidos. Os artigos definidos são o, a, os e as. O, a, os e as. Esses artigos têm a função de definir, de especificar o substantivo. Definir, especificar o substantivo. E os artigos indefinidos? Os artigos indefinidos são uma, uns e umas, que vão generalizar o substantivo. Quando eu digo assim, ganhei o livro, certo? Quando eu digo ganhei o livro, eu estou definindo o livro que eu ganhei. É um livro em específico. Mas se eu dissesse ganhei um livro, poderia ser um livro qualquer. Eu estaria generalizando o substantivo livro. Então, entendam que o artigo definido, ele vai especificar o substantivo. E o artigo indefinido, ele vai generalizar o substantivo. Sempre com a presença antes do substantivo, ele tem essa função. Ou ele pode especificar um determinado substantivo, ou ele pode simplesmente generalizar esse substantivo. Entenderam? 1. Leia a sinopse abaixo. Leia a sinopse abaixo. Afinal, é a felicidade. Afinal, é a felicidade. Apesar das suas limitações físicas,
Um garoto atinge seus ideais de vida. Rafael vivia feliz em um sítio, mas aos 7 anos passou a usar muletas. Quando cresceu, foi para a cidade trabalhar com o tio. O problema nas pernas não o impediu de se tornar um rapaz realizado e apaixonado. Vamos fazer a releitura, pessoal. Fazendo a releitura com a tia. Afinal, é a felicidade. Apesar das suas limitações físicas, um garoto atinge seus ideais de vida. Rafael vivia feliz em um sítio, mas aos 7 anos passou a usar muletas. Quando cresceu, foi para a cidade trabalhar com o tio. O problema nas pernas não o impediu de se tornar um rapaz realizado e apaixonado. Certo? Na letra A da primeira questão, vou responder só a letra A para vocês, tá? A. De que trata a história apresentada nessa sinopse? De que se trata? De um garoto, né, ou de um menino, que mesmo usando muletas, não se deixou afetar pelo seu problema e tornou-se um rapaz feliz. Trata da história de um rapaz que mesmo usando muletas, não se deixou afetar pelo seu problema e tornou-se um rapaz feliz. Trata da ideia de um rapaz ou de um menino que mesmo usando muletas, não se deixou afetar pelo seu problema e tornou-se um rapaz feliz. Certo? Então, vocês vão responder agora a letra B e a letra C. A letra B e a letra C. Letra B e letra C. Vamos lá. Letra B e letra C. Letra B e letra C. B. O artigo empregado no título da sinopse é classificado como? Vamos lá? Quando eu digo afinal, é a felicidade. A felicidade. Então, o a, ele é um artigo definido, porque ele está direcionando, ele está dizendo, né? Ele está definindo, especificando que é a felicidade. Então, o artigo empregado no título da sinopse é classificado como definido. O artigo que antecede um garoto na sinopse é classificado como, olha, apesar das suas limitações físicas, um garoto, ou seja, ele está generalizando, ele não está especificando quem é o garoto, pode ser qualquer garoto aqui, certo? Então, é um artigo indefinido. Ele está indefinindo o sujeito que é garoto. Então, na letra B, a resposta é definido. E na letra C, a resposta é indefinido. A segunda questão. Complete as frases abaixo com o plural das palavras indicadas. Complete as frases abaixo com o plural das palavras indicadas. Então, letra A. Os que ganhei são muito bons. Lápis. Vocês vão colocar o plural dessas palavras que estão entre parênteses para completar a frase da letra A até a letra D.
da letra A até a letra D. Letra A e até a letra D. Letra A até a letra D. Pessoal, olha, na próxima aula de português, que vai ser na terça-feira, hoje é sexta, né? Na terça-feira, nós vamos utilizar a nossa gramática, certo? A nossa gramática na aula de português da terça-feira. Antes que eu esqueça, eu tinha que dar esse aviso para vocês. Gramática na terça-feira, aula de português. Então, vamos lá. Na segunda questão, complete as frases abaixo com o plural das palavras indicadas. A. Os que ganhei são muito bons. Lápis. Os lápis. Os lápis, pessoal, tanto no plural quanto no singular, ele tem a mesma forma, certo? Sendo o substantivo uniforme. Por quê? Porque ele não varia do plural para o singular, certo? Então, o que vai determinar se é um lápis ou mais de um lápis é o artigo que está antes dele. No caso, o artigo os. Na letra B, os anteriores foram mais quentes. Os anteriores foram mais quentes. Então, mês. Qual o plural de mês? Meses. Meses. Os meses anteriores foram mais quentes. Os meses anteriores foram mais quentes. Na letra C, os do meu irmão estavam novinhos. Tênis. Os do meu irmão estavam novinhos. Tênis. O tênis, pessoal, também vai ter a mesma característica do substantivo lápis. Ele tem apenas uma forma para o singular e para o plural. Então, se eu digo o tênis no singular e os tênis no plural, o que vai definir se ele está no singular ou se ele está no plural é o artigo que vai anteceder esse substantivo. Então, os tênis do meu irmão estão novinhos. Os tênis do meu irmão estão novinhos. Na letra D, os que conheci são lindos. País, não é pais não, viu, gente? É país. Os países que conheci são lindos. Os países que conheci são lindos. Estão entendendo agora a diferença do artigo definido para o artigo indefinido? O artigo definido, o, a, os e as, definem exatamente o substantivo, certo? E o artigo indefinido, uma, uns e umas, indetermina o substantivo. Quer dizer, ele pode se referir a qualquer tipo de substantivo, ok? Quais substantivos não tiveram sua forma alterada no plural? Como eu já comentei para vocês. O substantivo lápis e o substantivo tênis. O substantivo lápis e o substantivo tênis. Certo? Alguns substantivos terminados em S não mudam sua forma para indicar o plural. Nesses casos, o que mostra o singular ou plural dessas palavras são os termos que os antecedem, como os artigos, certo? Então, alguns substantivos, como a gente viu aqui, pessoal, o lápis, tênis, né, que terminam em S, não mudam sua forma para indicar o plural. Nesses casos, o que mostra o singular ou plural dessas palavras são os termos que os antecedem como os artigos.
Ai, professora, e como tem o substantivo mês e o substantivo país, que também termina em S, certo? Então, são as particularidades do gênero, do número, que a gente já viu lá na nossa gramática e no nosso módulo 2, ok? O artigo e a substantivação. O que é substantivação? É uma palavra que não é substantivo, mas devido à presença do artigo, ela se torna um substantivo. Então, a gente chama esse processo de substantivação. Quando eu digo, pessoal, olhar. Olhar é um verbo, não é? O verbo olhar. Mas, se eu digo assim, o olhar da moça me cativou. Quando eu digo o olhar da moça, com a presença do artigo antes dessa palavra olhar, então em vez de verbo, ela vai se tornar substantivo pela presença do artigo antes dela. A mesma coisa acontece com esse exemplo que o livro está dando aqui para vocês. Verde aqui, pessoal, verde aqui é um adjetivo, certo? Mas, olha, a mata verde se espalha por toda a colina. Então, verde aqui é o adjetivo que está se referindo ao substantivo mata. Mas, na segunda frase, na letra B, vem apreciar o verde e a tranquilidade da nossa reserva ecológica. Quando eu digo o verde, com o artigo antecedendo a palavra, então ela vai deixar de ser adjetivo e vai ser agora substantivada. Com o processo de substantivação, então esse verde vai se transformar em substantivo. Entendam? Então, o adjetivo, ele tem esse poder, certo? Ele tem esse poder transformador, né, da substantivação das palavras. Quando eu digo verde, né, antigamente, muito antigamente, antes da nossa gramática normativa, há muito tempo, o verde era adjetivo e ponto final, né? Mas, de acordo com o contexto da frase, de acordo com o contexto da oração no texto, a gente verificando quais são as classes gramaticais que acompanham as palavras, a gente pode dizer se realmente elas são, nesse caso aqui, elas são adjetivos, são numerais ou não. Se eu digo assim, pessoal, olha, o 5 é um numeral específico. O 5 é um numeral. Mas quando eu coloco o 5 com a presença do artigo antes da palavra, eu estou fazendo o processo de substantivação do numeral, transformando ele em substantivo pela presença do artigo. Entenderam? Pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem sobre esse assunto ou qualquer outro tipo de assunto de literatura e redação, vocês têm meu WhatsApp, vocês podem vir aqui no meu WhatsApp e esclarecer as dúvidas que vocês tiverem. Eu estou à disposição, tá? Então, na questão 1, leia as frases abaixo. Letra A. A mata verde se espalha por toda a colina. Venha apreciar o verde e a tranquilidade da nossa reserva ecológica. Agora relacione essas frases ao sentido da palavra verde em cada uma delas. Pessoal, olha, o contexto da oração. O contexto da oração é algo que não pode passar desapercebido, de maneira nenhuma. Porque isso aqui que eu estou falando para vocês só pode ser analisado dentro do contexto da oração. E esse contexto da oração precisa ser cuidadosamente analisado, porque se você for colocar a mata verde e o verde e a tranquilidade, né? Então você vai correr o risco de colocar tudo como adjetivo. Se você não tiver uma atenção maior com o contexto da frase, com o contexto da oração, o verde vai ser sempre adjetivo, e quando não é, certo?
nessa letra B, nós podemos verificar o quê? Pela presença do artigo que antecede o substantivo, ele sofreu o processo de substantivação. Ele se transformou de adjetivo em substantivo. Então, na letra A mata verde se espalha por toda a colina. B, venha apreciar o verde e a tranquilidade da nossa reserva ecológica. Agora, relacione essas frases ao sentido da palavra verde em cada uma delas. A primeira opção indica que o verde é a vegetação. A própria mata indica que o verde é a vegetação. A própria mata. Se eu quiser substituir aqui, venha apreciar o verde por venha apreciar a mata ou venha apreciar a vegetação, então eu posso substituir, certo? Contanto que exista o artigo antes do substantivo. Indica que o verde é a vegetação, a própria mata, certo? Então aqui é o B. Por quê? Porque eu estou substantivando a palavra verde. Indica a cor da mata. A mata verde, aqui sim. Aqui, como não tem a presença do artigo antes da palavra verde, aqui ele é realmente, no seu sentido original, o adjetivo. Ele está caracterizando o substantivo mata. Entenderam? Então, o artigo sempre acompanha um substantivo. Sempre. Dessa forma, se ele anteceder qualquer outra classe de palavra, essa palavra passará a exercer a função de um substantivo. Foi o que eu expliquei para vocês há pouco tempo. O falar do meu filho me encanta. Falar, pessoal, é um verbo, certo? Mas, quando eu digo o falar, eu estou substantivando essa palavra pela presença do artigo antes dela. Então, o artigo sempre acompanha o substantivo. Dessa forma, se ele anteceder qualquer outra classe de palavra, essa palavra passará a exercer a função de substantivo. Observe as frases a seguir. Ouço o cantar dos pássaros toda manhã. Cantar, originalmente, é um verbo, né? A palavra cantar, no seu sentido original, é um verbo. Mas, nesse caso, ao ser precedida pelo artigo o, passou a ser um substantivo. Ou seja, ele passou pelo processo de substantivação, com a presença do artigo antes da palavra. Lá vai outro exemplo, bem claro. Um 7 é o que eu preciso tirar na prova. O que é um 7? 7 é um numeral. Se ele é um numeral, como é que ele pode ser substantivo aqui? Pela presença do artigo indefinido Então, o artigo aqui, ele está fazendo a palavra passar pelo processo de substantivação. Quando ele passou da classe gramatical numeral, ele passou a ser um substantivo pela presença do artigo indefinido Um 7 é o que eu preciso tirar na prova. Então, a palavra 7, originalmente, é um numeral. Nesse caso, ao ser precedida pelo artigo passou a ser um substantivo. Então, entendam, pessoal. Todo substantivo admite um artigo antes dele. Tanto pode ser um artigo definido ou pode ser um artigo indefinido. Quais são os artigos definidos? O, a, os e as. Quais são os artigos indefinidos? Uma, uns e umas, certo? Se eu colocar esses artigos antes de uma determinada palavra, eu vou estar, mesmo que ela não seja um substantivo, eu vou estar substantivando esta palavra, ou seja, eu vou estar transformando essa palavra em um substantivo pela presença do artigo.
certo? Então, a palavra 7 originalmente é um numeral. Nesse caso, ao ser precedida pelo artigo um, passou a ser um substantivo. Na segunda questão, crie frases com as palavras abaixo, de forma que elas exerçam a função de substantivo, certo? Frio, que é um adjetivo, vocês vão fazer uma frase, né, onde essa palavra sofra o processo de substantivação. Não, que é um advérbio, né? Vocês vão fazer uma frase de maneira que a palavra não, que é um advérbio, sofra o processo de substantivação e passe a ser um substantivo. Balançar, que é um verbo, vocês vão fazer uma frase onde a palavra balançar sofra o processo de substantivação e passe a ser um substantivo. Lembrando que todo e qualquer substantivo pode admitir um artigo antes dele, certo? Vamos lá. Vocês vão criar uma frase, viu, gente? Vamos lá, na segunda questão. Crie frases com as palavras abaixo de forma que elas exerçam a função de substantivo. Frio, que é um adjetivo. Eu só vou dar uma sugestão para vocês, mas com certeza vocês já criaram as frases de vocês. Então, o frio entrava pelas frestas da janela. O frio aqui, pessoal, frio é um adjetivo, mas como eu coloco o artigo antes dele, eu estou substantivando essa palavra e a transformando em substantivo. O frio, certo? Independente da frase que vocês criaram, vocês precisam colocar o artigo, né, antes da palavra para substantivar esse adjetivo. A frase que eu criei foi: o frio entrava pelas frestas da janela. O frio entrava pelas frestas da janela. Na letra B, não é um advérbio. Não, advérbio, né? Eu vou substantivar essa palavra não, que é um advérbio, fazendo o quê? Colocando a presença de um artigo antes da palavra. Então, eu poderia colocar muito bem essa frase: recebi um não de resposta do meu pai.
Ou você pode colocar o não é sempre desagradável. O não ensina muita coisa. Então, o não aqui, essa palavra não, que é um advérbio, certo? Ela iria ser transformada em substantivo pela presença do artigo. Então, a frase que eu criei foi: recebi um não de resposta do meu pai. Na letra C, balançar, que é um verbo, né? Pela presença do artigo antes do verbo, eu vou estar substantivando essa palavra, onde eu vou transformar ela em um substantivo pela presença do artigo. Adorava ver o balançar dos seus cabelos. O balançar. Eu coloquei um artigo antes dessa palavra, substantivando ela, sendo que ela originalmente é um verbo. Em certas frases, os artigos podem adquirir sentido diferente do habitual. Observe nas frases a seguir a ideia dos artigos em destaque. Este não é um livro qualquer, é o livro. Dá uma ideia de intensidade, o melhor livro, né? A garota pintou as unhas, ideia de posse. Ela pintou suas unhas. Então, o artigo, ele tem essa função, né, de colocar a palavra com um sentido diferente, certo? Não só a substantivação, mas muitas vezes frases que são ditas, né, que são interpretadas de um outro modo pela presença do artigo. Pessoal, na página 33, observe as ilustrações abaixo. Na primeira ilustração, nós vemos o quê? O caixa do supermercado é meu tio. Na ilustração da letra B, eu peguei a caixa no supermercado. O caixa do supermercado é meu tio e eu peguei a caixa no supermercado. Vocês agora vão fazer a questão A e a questão B. Questão A e questão B. Questão A e questão B, tá? Questão A e questão B. Todas com base nesse texto A e no texto B. Texto A e texto B. A gente já corrigiu, tá? Vamos lá. Identifique o gênero da palavra caixa em cada uma das orações apresentadas.
Na oração A, o caixa do supermercado é meu tio. Então, é masculino. Masculino. Na frase A, na oração A, masculino. E na oração B, eu peguei a caixa no supermercado, é feminino. Então, na oração A é masculino, na oração B é feminino. B. Com que sentido a palavra caixa foi empregada em cada uma das orações? Com que sentido a palavra caixa foi empregada em cada uma das orações? Na oração A, foi empregado para se referir à pessoa responsável por registrar os produtos e receber o pagamento em um supermercado. Ou seja, funcionário do supermercado, não é isso? Na letra B, funcionário do supermercado. E na oração B, objeto usado para guardar algo. Objeto usado para guardar algo. Então, na oração A, funcionário de um supermercado. E na oração B, objeto usado para guardar algo. Oração A, funcionário do supermercado. E B, objeto usado para guardar algo. Objeto usado para guardar algo. Segunda questão. Relacione as colunas abaixo de acordo com o significado das palavras apresentadas. Vocês vão fazer a relação A cabeça, B, o cabeça, C, a capital, D, o capital, E, a nascente, F, o nascente. Vocês vão relacionar com essas frases que tem nesse quadrozinho amarelinho, tá bom? Vamos lá. Façam a correspondência. Vamos lá? Então, ponto do horizonte onde o sol nasce. Ponto do horizonte onde o sol nasce. F é o nascente. Fonte de onde brota a água da terra. Fonte de onde brota a água da terra. Letra E, a nascente. Parte do corpo, a cabeça. Cidade onde fica a sede da administração de um país, estado ou província. C, a capital. Dinheiro, bens, riqueza. D, o capital. Quer dizer que é o dinheiro.
Pessoa célebre, inteligente, líder. O, cabeça. O, cabeça. Então, vai ficar assim, pessoal. F, E, A, C, D e B. F, E, A, C, D e B. Pessoal, olha, em casa vocês vão fazer a página 34 e a página 35. Página 34 e página 35 para a gente fazer a correção na nossa próxima aula. Lembrando que na nossa próxima aula, vocês vão utilizar a gramática, certo? A gramática nós vamos utilizar na próxima aula. Vamos fazer a correção dessa atividade e vamos também utilizar a gramática na nossa próxima aula, tá bom? Então, pessoal, nossa aula de hoje foi só. Fiquem com Deus. Que Deus proteja cada um de nós e nossas famílias. Bom final de semana. Se cuidem, fiquem em casa, fiquem bem, tá bom? Tchau, tchau. Cheiro.